senhor nos contou como foi a opção pela França, o fascínio que a Academia Francesa exercia e os demais jovens da época, mas como se deu em termos, eu queria saber um pouco mais, em termos mais técnicos, o senhor pleiteou a bolsa, como veio a oportunidade, como que isso se colocou como uma opção concreta para o senhor, como é que isso se efetivou? O senhor já tinha contato com o eventual orientador francês? No começo do ano de 66, houve um dia em que a Polícia Militar de Minas Gerais cercou a Faculdade de Direito. Eu morava em frente à faculdade, ali a faculdade fica na Praça Afonso Arinos. Eu morava no 10º andar do edifício Argélia, num quarto alugado de uma senhora já de idade. E por conta de ter ficado trabalhando num texto até altas horas do dia anterior, eu não acordei a tempo de ir à primeira aula. E acordei logo depois com o ruído das bombas de efeito moral. Desci à faculdade de Direito, estava cercada pela Polícia Militar de Minas Gerais por conta de um movimento absolutamente inofensivo, sem nada parecido com os movimentos de agora, mas alguma reivindicação feita por alunos lá, alguma afichagem de alguma fixação de pôsteres na parede com frases, alguma coisa assim fez com que o governo se agastasse e mandasse a Polícia Militar cercar a Faculdade de Direito. Me lembro de que eu me vesti rapidamente e fui para lá. E quando quis passar pelo cerco, não era um oficial, um soldado da PM, disse: aqui ninguém passa. Eu disse: mas cavalheiro, ninguém passa para sair, eu estou querendo entrar. Aí ele pensou durante alguns segundos e falou: quer entrar? Entra. Entrei e ficamos lá o dia todo até as 4 horas da madrugada seguinte, cercados, até que uma negociação permitiu que a polícia se retirasse e que fosse todo mundo para casa. Mas foi nesse dia do cerco da Faculdade de Direito que alguns estudantes, revirando ali os papéis da secretaria, descobriram um ofício, uma carta do cônsul francês anunciando bolsas de estudo e, por alguma razão, a secretaria não tinha divulgado. Estava lá, a carta estava lá jazendo numa gaveta. Então, demos publicidade à carta e a outros papéis que foram descobertos na época. E por conta justamente dessa carta, nós nos candidatamos à Bolsa. Isso foi em 1966? Isso foi em 66, no primeiro semestre de 66. Nos candidatamos, poucos, na realidade 2, o meu amigo Lúcio Miranda e eu. E não pedimos a mesma coisa, ele pediu Sociologia do Direito. Eu me lembro de que eu aconselhei, falei: Lúcio, não faça isso. Sociologia é um modismo que acho que não vai convencer enfim, os patrocinadores franceses desse programa de bolsas. Peça direito internacional ou peça qualquer direito, mas não algo que permita que digam que você, enfim, está num mundo abstrato demais. Ele insistiu, pediu Sociologia e eu pedi Direito Internacional. Tínhamos as mesmíssimas condições, eu ganhei a bolsa e ele não. A vida é cheia de mistérios. Por não haver ganho a bolsa, estávamos no ano de 66 para 67, então, por não haver ganho a bolsa, ele aceitou o convite de uns tios que tinha em São Paulo para mexer com crédito, financiamento e investimentos, o que era a coisa mais emergente da época. E foi muito bem sucedido. Foi a primeira pessoa, e acredito que a única da nossa turma, a se tornar um homem de posses. Um homem de posses, já antes dos 30 anos. Bom, eu então aceitei a minha bolsa e fui para Paris no final de agosto de 67. A última pergunta antes de ir para Paris. O senhor já tinha ido dos Estados Unidos, estava indo para Paris, Sim. o senhor teve uma educação trilíngue, o senhor tinha
proficiência em inglês e francês? Sim. Como foi isso? Eu aprendi o francês e o inglês em Santa Rita do Sapucaí, com professoras excelentes professoras. Em inglês eu fiz também um curso comprável na época, que meu pai me deu, de pequenos discos, lições escritas e pequenos discos. Era uma novidade, enfim, um curso assim. Era comum alguém com a sua origem, que estudou onde o senhor estudou, uma pessoa do seu meio social, era comum já ter alguma proficiência nessas duas línguas? Veja, a proficiência nas línguas, várias pessoas nesse meu ponto do sul de Minas tinham. Eu tinha várias professoras primárias fluentes em francês, algumas menos numerosas, 2 ou 3, fluentes em inglês também, além de outros fenômenos que me impressionavam. Havia em Santa Rita do Sapucaí pianistas notáveis, rivalizando com os melhores aí dos profissionais da música, coisa que eu nunca consegui. Eu sempre fui um pianista muito limitado. Agora, aprendi as línguas lá mesmo e foi isso que me permitiu, veja, é claro que esses estudos continuaram depois no Colégio Arnaldo, mas eu já tinha em inglês e em francês, sobretudo, uma proficiência que veio de Santa Rita do Sapucaí, que veio das escolas de Santa Rita. E que me permitiu, enfim, aquele gesto de sobranceria em fazer o vestibular de Direito com francês na Federal e com inglês na Católica. Então, Paris. Como foi, ministro, o doutorado em Paris? Como é que era o curso? Qual foi o objeto da tese do senhor? Eu convivi com professores que eu não imaginava, enfim, eram nomes, eram monstros sagrados, citados o tempo todo nas universidades brasileiras e que eu não imaginei que veria em carne e osso. O meu patrono de tese foi Jorge Vedel, antigo diretor da Faculdade de Direito, constitucionalista francês de grande, membro do Collège de France, da Academia Francesa e de tudo que há. Mas tive também como professores Maurice Duverger, que era um grande nome da época, Paul Reuter, François Luchaire e Claude Albert Colliard. Esses foram os principais. Paul, perdão? Paul Reuter, como na agência de notícias. E Claude Albert Colliard. Todos já morreram, mas alguns viveram até... E Charles Rousseau, esse era o que ensinava Direito Internacional Público. Charles Rousseau como o filósofo. E a convivência com eles era algo grandemente enriquecedor, difícil no começo, era preciso observar certos protocolos. Eu fiz o meu curso na Sorbonne numa época em que os estudantes se punham pontualmente sentados no anfiteatro e daí alguns minutos, na hora exata, um bedel vestido como um pianista, com a gravata borboleta branca e a casaca completa, e um bastão na mão. Era um homem alto, heráldico, mas era o bedel, e vinha batendo o cajado no chão para anunciar que o professor catedrático vinha logo atrás. E aí vinha quase que processionalmente o professor, Charles Rousseau na maior parte das aulas, com as vestes do catedrático, que na Universidade Francesa envolviam as sedas pretas com as tarjas de seda vermelha e os pompons de arminho branco. E atrás do professor vinha um professor assistente ou algo assim, que aquilo me deixava quase que comovido. Já era um homem de 45 anos ou mais, e a função dele era carregar a pasta do catedrático. Dentro da sala de aula, ele ficava sentado num banquinho ao lado da mesa, abria a pasta, tirava um papel, dava para o professor, recolhia, tirava outro. Eu achava aquilo, enfim, penoso. Como é que naquela faixa etária alguém podia estar ainda realizando um trabalho tão modesto? Mas era parte daquela severa hierarquia que campeava solta na Sorbonne. Bom,
apesar de tudo que havia de bom no que esses professores sabiam e tinham a ensinar, o fato é que esse regime de extrema pompa indispunha já os alunos da Universidade de Paris, sobretudo no nível de graduação. No nível de graduação, nunca é demais lembrar que pouco tempo antes, nas universidades inglesas e sobretudo nas escolas secundárias inglesas, o professor era autorizado a aplicar castigos físicos, a palmatória. Hoje, se conta isso, ninguém acredita, mas assim era, né? A Sorbonne não era tão severa quanto certas academias inglesas, sobretudo a escola secundária francesa não era tão severa quanto as escolas inglesas, mas havia esse excesso de rigor e de pompa que despertou aquele movimento de maio de 68. Vejam, nós brasileiros nos surpreendíamos ao chegar lá com essa aparente alienação dos estudantes franceses em relação ao temário político. Por quê? Nós estávamos saindo de um país onde o movimento político estudantil precede no tempo e no vigor o movimento operário. Quando os operários brasileiros começaram a fazer ouvir a sua voz para isso ou para aquilo, os estudantes brasileiros já tinham história. Então lá nós nos surpreendíamos ao perceber que lá o movimento dos trabalhadores em geral era extremamente organizado e reivindicativo e os estudantes não se ocupavam de coisa alguma a não ser de estudar e de fazer esportes de inverno quando o inverno chegava. De repente, toda essa energia represada explode por conta do fato de que não se conformavam mais com aquela disciplina que não parecia condizente com nenhum princípio democrático, ouvir os estudantes para isso ou para aquilo, atentar para esse ou aquele interesse legítimo da classe. De repente, a indignação com isso, que foi tão represada, explodiu. Sob uma liderança extraordinária que foi a de Daniel Cohn-Bendit, que está ainda hoje ativo no Parlamento Europeu. Ele tinha a minha idade na época, talvez fosse um ano mais novo. E era, sim, um grande líder, um menino de uma inteligência precocíssima e de uma extraordinária liderança. O senhor conheceu pessoalmente? Sim, sim. Eu me lembro que ele escreveu um livro, publicado na época mesmo. Ele fazia uma paródia, porque num discurso de Lenin, de Vladimir Ilyich Lenin, o líder nascente da União Soviética, chamou o esquerdismo de doença infantil do comunismo. E para fazer a crítica dessa frase, Daniel Cohn-Bendit escreveu, na faixa dos 20 anos, um livro chamado O Comunismo, Doença Senil do Esquerdismo, em que ele demonstrava, por A mais B, que o comunismo institucional era em relação aos ideais daquilo que se poderia chamar de esquerdismo na juventude, era uma doença senil. Bom, ele era um moço muito dotado. A diferença de qualidade entre ele e os demais líderes que surgiram ali para o professorado e para o operariado, a diferença era brutal, brutal. Mas os outros também eram pessoas bem intencionadas e, sem dúvida, minimamente qualificadas para exercer as lideranças que exerceram. O movimento, enfim, foi generalizado. Quer dizer, a partir do momento em que os trabalhadores aderiram à greve estudantil, a França foi alcançada por uma greve geral que atingiu todos os setores. Eu nunca andei tanto a pé na vida como naqueles dias de maio e junho de 68. Por quê? Não havia transporte público, não havia gasolina. Sim, certos comércios permaneciam abertos, sobretudo os de alimentação,
Mas não havia dinheiro para ir ao restaurante porque os bancos fecharam todos. O governo francês suspendeu o pagamento da bolsa de estudos dos estudantes bolsistas, quer dizer, nós tínhamos que receber via Bruxelas, via Zurique, algum dinheiro que as famílias mandavam aqui do Brasil. E nesse período, então, mas aprendeu-se muito, porque o movimento foi de uma beleza extraordinária, com vários erros de estratégia, típicos de quem não tem experiência, típicos de quem está fazendo pela primeira vez alguma coisa na qual não tem nenhum traquejo. Mas foi de uma grande beleza e, de fato, o ano não acabou porque a universidade francesa mudou radicalmente. A universidade mudou radicalmente, a sociedade francesa mudou para melhor depois dos acontecimentos de maio de 68, embora preservada a autoridade do grande líder que foi o general de Gaulle. Aquilo ali não era um estadista a mais eleito em circunstâncias favoráveis, não. Aquilo ali era um grande herói da resistência francesa, no momento em que boa parte da sociedade francesa se acovardou. Ele comandou de fora do país a resistência e foi, sem dúvida, uma figura notável na história do século XX. Eleito pelo povo, o general de Gaulle era o presidente da França e alguns oportunistas queriam que ele tivesse renunciado. É muito comum isso nessas horas. Porque ele não renuncia. E ele disse no discurso de 29 de maio, eu tenho um mandato do povo e não renunciarei a esse mandato. Foi quando ele dissolveu a Assembleia Nacional, convocou novas eleições imediatamente, né? E aí, enfim, determinou todas as mudanças que deveriam acontecer na universidade e a paz voltou a reinar nas ruas, mas as consequências do movimento de maio de 68 sobre a Academia de Paris, mas sobre a própria França e em certa medida, sobre o mundo todo. Essas consequências nunca deixaram de se produzir. Nessa época, eu morava na Casa do Brasil, na cidade universitária. Eu tive vários endereços em Paris. O primeiro deles foi na rua Monsieur le Prince, num pequeno hotel, de cuja janela eu tinha vista para uma placa. Paris é cheia dessas coisas, as placas de pedra indicando o que já aconteceu naquele prédio. No prédio em frente ao meu hotel, que era um hotel de estudantes, um hotel de mensalistas, não era um hotel de turismo. E havia a placa de pedra indicando que ali viveu de 1645 a 1648 o escritor, o filósofo, o religioso Blaise Pascal. Poucos metros abaixo, na mesma rua Monsieur le Prince, ficava o restaurante chamado Os Dois Dragões, onde na juventude trabalhou como garçom o líder vietnamita Ho Chi Minh, que hoje dá nome à capital. Enfim, a cidade nos brindava a todo momento com parte da sua história. E no momento dos acontecimentos, ou seja, no primeiro semestre de 68, eu morava na Casa do Brasil, em Paris. A Casa do Brasil, como 2 ou 3 outras, a da Espanha, a de Portugal, a da Grécia, as que pertenciam a países, na época, governados por regimes autoritários de direita. Não havia uma casa da União Soviética, não havia uma casa, enfim, nenhum dos regimes igualmente autoritários de esquerda tinha na cidade universitária de Paris um pavilhão próprio. Mas vários regimes autoritários de direita tinham lá seus pavilhões e estudantes daquelas nacionalidades resolveram ocupar essas casas. Era mais um happening. Como a ocupação do Teatro do Odéon, como a ocupação de outros lugares de Paris na época, né? Era um happening, assembleias permanentes, discursos, etc. Nada de muito mais grave, enfim, nada que tenha produzido consequências muito graves.
O Teatro do Odéon estava ocupado por um debate permanente entre estudantes, operários e tudo mais. Eu fui lá várias vezes. O Teatro da Cidade Universitária também era um cenário de debate permanente. Ali tivemos uma noite com Jean-Paul Sartre, falando, discutindo, debatendo. Tivemos a atriz Juliette Gréco, o ator Michel Piccoli e vários outros que participaram desses acontecimentos. No pátio da Sorbonne aconteceu uma coisa curiosíssima. Sorbonne é um nome que se dá genericamente à Universidade de Paris, mas especificamente é o nome de um prédio que fica ali em frente à Place da Sorbonne, dando costas para a Rue des Écoles. É o prédio onde funciona a Faculdade de Filosofia e a reitoria também. Um belíssimo ambiente, que é o Salão Nobre do reitor, fica ali, etc. E outros ambientes de estudo, de trabalho, bibliotecas, estão no mesmo conjunto predial, que é um prédio quadrangular, é um retângulo grande, com um pátio interno bem grande também. Pois bem, a Sorbonne estava ocupada por estudantes, pelo movimento estudantil. Eram jovens, enfim, com idades que variavam de 18 a 24, 25 anos no máximo. Aí aconteceu uma coisa insólita, um grupo de anarquistas, na faixa dos 30 anos, resolve tomar posse do pátio da Sorbonne. Chegaram todos com... Eu não vi a cena, mas me foi contada com todos os detalhes, e eu fui depois ver. Chegavam todos com capacetes, em motos quase sempre, tiveram um confronto físico com os estudantes, expulsaram os estudantes, hastearam o pavilhão negro, que era o símbolo na época do movimento anarquista, e ocuparam o pátio da Sorbonne, né? Dirigindo o tempo todo insultos e pôsteres contra tudo e contra tudo, contra o governo, mas contra os manifestantes, contra os estudantes, contra tudo que representasse qualquer forma de poder ou de organização. Tudo que desafiasse o ideal anarquista, que era nenhum poder a ninguém, enfim. Mas foi fantástico ver que até coisas assim aconteciam. De repente, os estudantes rebelados contra a autoridade universitária e o governo eram expulsos no tapa do pátio da Sorbonne pelo movimento anarquista que resolveu ocupar aquele espaço. Jean-Louis Barrault, diretor do Teatro do Odéon, se acomodou no subterrâneo, não quis sair, disse, não deixe o meu teatro em hipótese alguma, acomodou-se então no subterrâneo e de vez em quando vinha à superfície para participar de algum debate e sempre renovar o apelo a que não destruíssem o teatro dele, não causassem dano ao teatro dele. Os danos, vejam só, não houve vandalismo, no sentido que, sim, quando havia confrontos com a polícia naquelas noites mais acesas, destruía-se o piso de asfalto das ruas. Com alguns instrumentos semelhantes ao pé de cabra, os estudantes pegavam os pavês, ou seja, pedaços de piche sólido, pedaços de asfalto, para poderem jogar alguma coisa. E eu errei quando disse, não houve algum vandalismo, sim, mas de proporções pequenas, se compara o vandalismo à dimensão social e histórica do movimento. O vandalismo se perdeu ali no meio da grandeza dos acontecimentos. E a Prefeitura de Paris, isso também é um fato curioso, tinha empenho em não deixar que no dia seguinte as pessoas vissem o resultado do estrago no asfalto das ruas. E havia trabalhos pela madrugada dentro de recomposição do asfalto. Eu saía da rua Gay-Lussac à 00:30, encontrando a rua em carne viva. Era terra mesmo, o asfalto tinha sumido.
isso na rua Claude Bernard, na rua Gay-Lussac, aquelas ruas do Quartier Latin próximas do Panteão, da Faculdade de Direito. A rua estava em carne viva, ou seja, em terra viva, pedaços grandes da rua, né? E na manhã seguinte, não se acordava muito cedo, mas ali pelas 9, 9h30, o asfalto estava novinho em folha, totalmente recomposto. A habilidade da Prefeitura de Paris em eliminar o cenário do caos e fazer crer às velhinhas que saíam para a missa no dia seguinte que não tinha acontecido nada, era admirável, era uma coisa admirável. Bom, o movimento deixou lembranças em todo o mundo. E, enfim, nós dizíamos, aprendemos muito mais nesse ano e pouco, nesse ano e meio aprendemos muito mais do que direito internacional, biofísica, medicina experimental, qualquer coisa. Aprendeu-se mais do que aquilo que se pretendeu aprender quando se foi para lá. O senhor recebia notícias do Brasil? Sim, não havia... Veja, era um período sem telefonia. O telefone custava caríssimo e não era... Olha, Fernando, eu sou de uma geração que, durante o curso universitário em Belo Horizonte, queria me comunicar com a família em Santa Rita do Sapucaí, chegava à central telefônica na rua Goitacazes às 6h e conseguia falar com Santa Rita perto da meia-noite. Perdia noites e noites da minha juventude sentado como um idiota no banquinho da central telefônica à espera de se completar uma ligação da capital com o sul de Minas Gerais. E era assim no país todo. E lá fora também não devia ser muito diferente, acredito. Porque tudo era manual, e a telefonista de Belo Horizonte esperava na fila até poder se comunicar com Varginha. Aí eu era chamado à cabine. Sentado ali desde as 6, era chamado à cabine pelas 10. E ficava na cabine mais um tempo longo, porque aí a moça de Belo Horizonte estava tentando chamar Varginha, para que, conseguida Varginha, a moça de Varginha chamasse Itajubá. E finalmente a moça de Itajubá passava Santa Rita. Era uma... Bom, então, chegando a Paris, numa época pouco posterior a isso, a comunicação também não era fácil. As cartas, o correio funcionava melhor do que hoje. Isso é um fato certo. Uma carta do sul de Minas Gerais a Paris chegava em 4 dias. Uma carta voltando de lá para cá chegava em 5 dias, digamos. Melhor que hoje. Bem melhor do que hoje, bem melhor do que hoje. E é tudo que tínhamos, que a telefonia era impossível, a telegrafia era muito insatisfatória, não se diz coisa com coisa por telégrafo. Mas alguns estudantes recebiam, vez por outra, uma visita, um colega, um parente que passava por lá. A comunicação era quase sempre escrita. E pelo menos havia essa vantagem. As cartas não demoravam de um lugar a outro. O AI-5, o senhor soube do AI-5? No navio, no Augustus. No navio? Voltando. Voltando. Eu embarquei no porto. Os navios, na época, eram quase todos italianos. Havia um navio português, Vera Cruz. Havia alguma coisa a mais, mas quase todos eram italianos. E os mais antigos na linha eram o Augustus, o Giulio Cesare e um outro. E eu vim pelo Augustus. Esses navios todos faziam o mesmo roteiro. Saíam de Gênova, passavam por Cannes, passavam depois por Barcelona, atravessavam o Estreito de Gibraltar, faziam uma escala em Lisboa, e aí pegavam o roteiro do Atlântico Sul, contornando Fernando de Noronha e descendo até o porto do Rio de Janeiro. Depois paravam em Santos e finalmente em Buenos Aires, que era o ponto final. Aí empreendiam a viagem de volta. Eu embarquei em Cannes e estava já no meio do Atlântico, talvez já tivesse cruzado a linha do Equador, quando
quando anunciaram no navio o AI-5. Anunciaram no navio? No navio. Anunciaram no navio que tinha sido promulgada uma lei nova no Brasil, parecia alguma coisa dura, e os que estivessem interessados no texto poderiam obtê-lo da cabine de comando. O comandante tinha lá o texto e oferecia ao cliente. Então fomos lá, lemos. Isso foi no começo de 69? É. Não, foi em dezembro. Foi antes do Natal de 68. Ah, o senhor já voltou antes do Natal? É. Foi poucos dias após o ato? Foi. Eu cheguei 3 dias depois do ato. E O senhor toma o documento em mãos, o senhor lê? lemos o documento, vimos o que aquilo significava, porque até então a legislação do golpe militar era menos assumida. Havia alguma coisa de evasivo, alguma coisa de, enfim, havia uma tentativa de contornar a realidade nos textos anteriores ao do ato 5. O ato institucional número 1, o número 2, que é aquele que começa dizendo: não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará, Mas mesmo esses pareciam ter alguma dose mínima de pudor que o AI-5 já não tinha mais. Eu dizia as coisas com todas as letras e dizia, sobretudo, da sua durabilidade. Dava para ver ali que aquilo veio para durar. Não era um... Bom, alguns dos presentes do navio cogitaram de não descer, de ir até Buenos Aires. Quem sabe se isso seria uma ideia mais... Mas, afinal de contas, todos desceram e tomaram seus rumos. Era a iminência do Natal, cada um voltou à família. O senhor estava entre amigos? Não tinha ninguém da minha área. Havia 2 médicos gaúchos, havia uma moça do Rio de Janeiro, uma outra da Bahia, 2 do Rio de Janeiro e uma da Bahia, e 2 médicos gaúchos. E os nossos amigos eram argentinos. Mas ninguém viajando com... Esses tinham embarcado em Gênova. E uma das meninas em Barcelona. Eu fui o único a embarcar em Cannes. Então não tinha ali ninguém que conhecesse antes. Quando o senhor regressa, o senhor volta a Minas e vai trabalhar em... Volto para Belo Horizonte, passo o Natal no sul de Minas, volto para Belo Horizonte no mês de janeiro. E aí me instalo, volto a dar assistência ao DAJ da Faculdade de Direito e fico preparando a minha tese. O ano era o ano de 69. Trabalhei neste ano em Belo Horizonte, no Serviço do Estado de Minas Gerais e na Faculdade de Direito, e me preparei para o concurso que aconteceria no Carnaval de 70. Qual foi o serviço no Estado de Minas nesse ano? Eu tinha esse cargo de agente de administração, no qual eu era desviado de função para assistência judiciária. E permaneci aí. Houve um curto período em que fiquei agregado à Secretaria de Administração, mas isso durou pouco. Logo em seguida veio o concurso. Desculpa lhe perguntar. O secretário de Administração, quando eu cheguei de volta, era um profissional de nome Raimundo Nonato de Castro. Depois foi Francisco Bilac Moreira Pinto, filho do ministro. E finalmente o professor Mendanha, um profissional do serviço público de grande integridade,
Este é o que estava no cargo quando eu me afastei, quando eu arrumei as malas e fui para Brasília. Fazer o concurso. Sim. Do passado. E por que depois essa opção pela carreira de procurador? Veja, a única coisa que eu, enfim, nunca deixei de ser é professor universitário. Eu comecei logo que voltei da França, entrei nesse concurso, que foi no mês de fevereiro de 1970, comecei lecionando na Faculdade de Direito. Eu dava Direito Internacional Público ao 5º ano, às 4 turmas do 5º ano de graduação, e Direito Internacional Público ao 2º ano de doutorado, onde eu tinha 8 alunos, todos eles mais velhos que eu. Eu estava com 26 e todos os meus 8 alunos eram mais velhos que eu. Alguns eram professores de direito em algumas escolas do interior de Minas Gerais. Esse período, então, eu lamento que tenha sido tão breve. Enfim, passar naquele concurso, assumir a disciplina e ficar só um semestre. Mas, entre outras coisas, eu estava praticamente de casamento marcado e em Belo Horizonte eu não tinha, enfim, eu era sem teto, sem endereço certo, enfim. Brasília oferecia a quem fosse para lá, a quem se deslocasse para o Planalto Central, aquilo que chamava na época o apartamento funcional. Você terá uma moradia funcional, não vai pagar aluguel, paga uma taxa de ocupação. E aí o salário realmente dá. Os salários não eram brilhantes, mas dava para sobreviver, dava para começar uma vida familiar discreta. Isso foi, então, esse deslocamento para Brasília foi... Vejam, eu lecionei desse primeiro semestre em Belo Horizonte e fui, então, para Paris e a Haia. A Academia da Haia me deu uma bolsa de doutorado, assim chamada uma bolsa de estudos que davam a quem está com a tese quase pronta, para ficar 3 meses na Haia usando a biblioteca do Palácio da Paz e costurando as linhas últimas da tese. Tive essa bolsa então e fiquei no eixo Paris-Haia para ter contato com o meu orientador, que é o professor Vedel, e defendi a minha tese no dia 3 de outubro, fora de estação, fora de época. O professor Vedel concordou em organizar a banca para essa época. Você se lembra quem foi da sua banca? Jorge Vedelo era o meu orientador e presidente. O segundo chamava-se Jorge Berliat. E o terceiro, Roger Schwarzenberg. Schwarzenberg era o caçula dos professores agregados da Faculdade de Direito. Ele tinha uns 29 anos ainda, mas depois não ficou. Conservou o título, mas fez política pelo Partido Socialista. Ainda hoje ele é ativo na Assembleia Nacional e no Partido Socialista. Não se afeiçoou muito à cátedra universitária, afeiçoou-se mais à vida política. Já Berliat, tal como Vedel, era um universitário típico. Berliat era o professor que corrigia as provas dos exames prévios de doutorado e era considerado um homem de uma severidade, de uma quase que crueldade, de que falavam todos os estudantes. E eu fiquei impressionado com o que aconteceu. O professor Vedel, que tinha uma agenda muito carregada, perguntou se ele aceitaria dar uma lida final na minha tese, só para alguns acertos. E naquela época não havia os recursos que há hoje para se fazer uma tese. Tudo era datilografado manualmente. Um erro aqui, você teria que refazer a página toda e vai por aí afora. O professor Berliat concordou e depois de uns 3 dias ele me chamou à casa dele. Ele tinha lido a tese toda, da primeira à última página, e feito a cada página alguma anotação em vermelho.
não eram bem correções, mas era para melhorar estilisticamente aqui, enriquecer ali, etc. Coisa que achávamos que lá neste velho mundo as relações professor-aluno fossem mais difíceis. E de repente eu vi aquele homem que era considerado o mais duro dos professores da Sorbonne fazer comigo aquilo que nem o mais dedicado dos professores brasileiros teria feito na época, eu acredito. Ia de página em página com sugestões estilísticas para melhorar isso e melhorar aquilo, fiquei impressionado. A tese foi defendida no dia 3 de outubro e no dia 4 voltei já direto para Brasília, porque eu estava quase perdendo o prazo de tomar posse naquele cargo de secretário jurídico no Supremo. Como se deu esse convite, ministro? Porque foi essa função que o levou a Brasília, embora o senhor não tenha feito apenas isso. Foi isso que me levou a Brasília. Era o mês de junho, estava terminando o estava terminando o semestre letivo na Faculdade de Direito. Eu estava corrigindo provas até, quando o ministro Bilac Pinto, já desonerado, já desincumbido da embaixada em Paris, veio e tomou posse no Supremo. E informaram então a ele que tinha direito a um secretário jurídico, além das 2 secretárias datilógrafas e do motorista. Ele, em Belo Horizonte, me fez o convite. Ele nem sabia qual era o salário, sabia apenas 2 coisas, que havia esse limite de 2 anos. Mas ele dizia, eu espero que até lá você já tenha visto alguma coisa melhor. E sabia também que tinha o apartamento funcional, que permitia que eu ficasse ao abrigo da chuva. Bom, ele me recebeu no saguão do Hotel Del Rey. Havia um hotel bem em frente à Faculdade de Direito, na Praça Afonso Arinos, chamado Del Rey, que era o mais novo da cidade na época. E ele estava lá terminando uma conversa com o Dr. Pedro Aleixo, também professor na Faculdade de Direito e velho amigo dele. Quando cheguei na frente do Dr. Pedro Aleixo, ele fez o convite, deu as informações necessárias. Eu falei que não, enfim, perguntou se eu precisava de tempo. Eu falei, não preciso de tempo, eu já vou dizendo, não tenho como recusar, eu vou. E então eu embarquei 2, 3 dias depois, já em 1º ou 2 de julho, eu embarquei para Paris e de lá para a Holanda para terminar a tese, mas já sabendo que não voltaria a Belo Horizonte, já tendo avisado que não voltaria. E como você já tinha alguma relação, já conhecia o ministro Bilac Pinto? O ministro Bilac Pinto é de Santa Rita do Sapucaí. Ele é da mesma geração da minha mãe, 1908. Uma família amiga. Agora, eu era uma criança quando ele fazia suas campanhas políticas, foi candidato a governador de Minas, foi várias vezes eleito deputado. Eu vinha conversar com ele, na realidade, já na embaixada em Paris. Ao tempo em que na embaixada ele tinha na equipe o embaixador Carlos Calero Rodrigues, que era o número 2, que veio a ser meu chefe anos mais tarde na delegação do Brasil à Cruz Vermelha, e tinha na equipe também o então jovem diplomata José Guilherme Melchior, o intelectual do Rio de Janeiro, que morreu tão cedo, mas que marcou a época, e que se tornou também um amigo meu desde esse tempo. Então, o senhor chega a Brasília. Como é que foi os primeiros dias em Brasília? Eu cheguei de Fusca, né? Eu tinha um Volkswagen 68, no qual eu cheguei tendo como mudança uma mala de roupas e alguns livros, não tinha mais nada. O senhor mesmo conduziu? Sim, eu mesmo dirigi. O senhor foi sozinho? Sim. E chegando, eu não sabia exatamente onde... O ministro Bilac Pinto tinha um apartamento em Brasília
que era vizinho de frente de um apartamento que era do Dr. Renato Archer, que também era membro do parlamento e pessoa amiga dele. Num dos dois apartamentos, ele comprou esse do Renato Archer e no que era dele mesmo ele instalou a mudança. Livros, papéis, móveis, etc., vindos de Paris. E no outro ele me acomodou. Era um apartamento praticamente vazio, tinha cama, mas as refeições eram tomadas fora, então não tinha importância que ficássemos ali naquela... Que eu ficasse ali naquele lugar vazio, era até confortável, porque ele próprio, com a dona Carminha, viviam no Hotel Nacional nessa época. Era mais prático para eles ficar no Hotel Nacional. Então eu vivi sozinho nesse apartamento provisório durante aqueles 3 meses de 70, outubro, novembro e dezembro. Aí fui para o sul de Minas, casei nessa ocasião e já voltei para um apartamento funcional que tinha sido designado a mim na quadra 115. Uma dúvida, quase uma curiosidade. O ministro Bilac Pinto, alguma vez, não sei qual era o nível de intimidade no trato que ele tinha com o senhor, mas alguma vez ele confrontou o senhor com o seu passado de jovem militante estudantil? Porque ele era um... Pelo contrário, ele era da banda Odenista. Agora, é sempre bom lembrar que a banda de música Odenista foi o movimento mais original e corajoso de oposição a uma ditadura. A banda de música Odenista nasce como uma oposição feroz a uma ditadura. É claro que, como as coisas se organizavam na política da época, a banda Odenista, como toda a UDN, passa a ser vista em seguida, depois da redemocratização em 1945, como uma ala conservadora, em contraste com aquilo que passou a ser uma banda progressista liderada por alguns partidos clandestinos, alguns ostensivos, outros como o PTB, mas, enfim, o espírito daqueles homens da banda Odenista, destacadamente de Aleomar Baleiro, de Adalto Lúcio Cardoso, de Bilac Pinto, de Oscar Correia, era um espírito extremadamente democrático. E, o próprio Bilac Pinto foi o criador do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que se instalou no Ministério da Justiça numa época difícil. Agora, não, ele tinha também era, acima de tudo, um fidalgo, Bilac Pinto, a exemplo de Prado Kelly e outros da época, Afonso Arinos. Era um homem de uma grande admiração por aquilo que não sintonizasse com ele, mas que ele pudesse admirar. A amizade dele por Vitor Nunes Leal era uma coisa fantástica. A devoção que ele tinha por Vitor Nunes Leal, o modo como ele se referia a diversas pessoas punidas pelo movimento militar e que, de algum modo, mantiveram com ele uma relação de amizade profunda. Enfim, nunca aconteceu. Eu me lembro de que quando quiseram me tirar, quando o SNI pretendeu me excluir do concurso, foi ele que me deu a notícia. Foi ele que me deu a notícia. Tem gente aí, enfim, querendo te pôr fora do concurso. Eu falei, por causa do quê? Ele disse, por causa dos seus cargos lá no CAAP, por causa de, enfim, sei lá, alguma coisa que você terá escrito. Tem coisas que eles inventam também, quer dizer, mas estão querendo, mas não esquente a cabeça, o Xavier não deixa. Xavier de Albuquerque, o Procurador-Geral da República. O Xavier não deixa isso acontecer. O que aconteceu nos anos seguintes foi mais divertido ainda. O Procurador-Geral já não é. Xavier de Albuquerque já tinha sido nomeado para o Supremo. O novo Procurador-Geral era José Carlos Moreira Alves.
aparentemente um homem conservador, enfim, um homem de princípios muito rígidos, no espectro político aparentemente conservador, mas sobretudo um homem de uma firmeza e de uma integridade a toda prova. Ele assumiu a Procuradoria-Geral da República quando Xavier foi para o Supremo. E ele estava no cargo de Procurador-Geral da República quando se deu a segunda e última promoção de procurador de segunda categoria para procurador de primeira categoria. E lá estava eu, era o segundo nome da lista de merecimento, promoção por merecimento. Eu estava, entretanto, nesses dias, eu estava em Genebra, na delegação do Brasil à Cruz Vermelha. A conferência da Cruz Vermelha que elaborou os protocolos adicionais às convenções de Genebra, cuidando do tema do conflito armado interno, da guerrilha, da guerra, como garantir, no caso de conflito armado interno, aqueles valores que já existem, que já se encontram protegidos pelas normas da Cruz Vermelha no conflito armado internacional. Era um tema muito... trabalhar nesse tema? Foi uma beleza. As lembranças que eu tenho Que ano do evento. 74, 75 e 76. Cada um desses anos, na chamada Primavera Europeia, entre fevereiro, um frio danado, entre fevereiro e abril, íamos lá, a delegação do Brasil, comandada pelo embaixador Carlos Calero Rodrigues, que era o nosso embaixador em Varsóvia, e com outros integrantes, incluídos alguns professores universitários, Vicente Marota Rangel, aqui de São Paulo, Dunche de Abranches, do Rio de Janeiro. E, eu estava lá na primeira sessão dessa conferência, que durou 4 anos. A primeira sessão foi em 74. Estava lá e quando cheguei de volta, eu tinha sido promovido como procurador da República, tinha sido promovido à primeira categoria. Mas aí o chefe de gabinete do procurador-geral Moreira Alves, que era um jovem e talentosíssimo procurador da Justiça do Estado de São Paulo, Romeu Recupero, irmão mais jovem do embaixador Rubens. Romeu Recupero era o chefe de gabinete de Moreira Alves e veio me contar uma história singular. Durante a minha ausência, quando a lista de promoções ficou pronta, antiguidade e merecimento, a lista foi mandada, como tudo era mandado na época, para o Palácio, que ouvia então o SNI. Então o procurador-geral recebera a visita de um certo comandante Carvalhais, oficial da Marinha do Brasil, a serviço do SNI. E o comandante Carvalhais fora dizer ao procurador Moreira Alves o seguinte: esse aqui, só esse aqui, vamos tirar da promoção. E ele perguntou por quê. Ele falou, não, fez política estudantil, disse coisas, escreveu coisas, etc. Não é, enfim, não é assim, não é pessoa em que se possa confiar. Ao que o Moreira Alves... O senhor se lembra quem presidiu o SNI nessa época? O SNI era o governo, já era o governo Geisel. Se já era o governo Geisel, era Figueiredo. Mas eu acredito que não. Eu acredito que ainda era o governo 74. Não, já era o governo Geisel. Era Figueiredo, sim. Mas, enfim, o comandante Carvalhais dizia, vamos tirar esse nome, não é dos nossos, enfim. O Moreira Alves recusa, diz, não, eu tenho que promovê-lo, não teria como explicar a exclusão desse nome. Então, isso pareceu surreal ao Romeu Recupero. O comandante Carvalhais disse, então faz o seguinte, tira aí o promoção por merecimento, põe a antiguidade, estamos conversados. Ao que Moreira Alves disse, não e não. O comandante Carvalhais fechou a pasta, foi embora, nunca mais se falou nisso, as promoções saíram normalmente. E sempre recordei esse episódio como provando algumas coisas interessantes. Primeiro, o esquema não funcionava para
proteger a segurança nacional. A segurança nacional não tinha nada a ver com aquilo. Se o procurador fulano é promovido, ou se o é por merecimento, ou por... Não. O esquema estava funcionando naquele momento para, enfim, garantir a integridade de uma máquina, os nossos, por oposição aos que não são nossos. Podem não ser inimigos da segurança nacional, podem não ser terroristas, mas não são nossos. E, portanto, vamos, de algum modo, estabelecer uma distinção nas carreiras da função pública entre os nossos e os que não são nossos. Segunda coisa que isso prova, que o SNI não era terminativo de coisa nenhuma. Isso eu canso de dizer para os meus alunos até hoje. Uma das características mais pérfidas das ditaduras é o fato de que os esbirros alcançam mais poder do que a cúpula da pirâmide ditatorial. Aquele célebre episódio de um amigo de infância do general Garrastazu Médici, cujo filho de repente desapareceu em Porto Alegre. E o homem aos prantos telefona para o seu amigo de infância, presidente da República, isso por volta de 72, falando do que aconteceu com o filho, e o ditador determina que achem o rapaz. E não acham o rapaz coisíssima nenhuma. Isso é típico dos regimes de exceção, dos regimes autoritários. Ou seja, há aquele momento em que o esbirro ganha mais poder e autonomia do que a cúpula do regime e se vale da autoridade que tem como esbirro nos subterrâneos de toda a ditadura para resolver problemas pessoais. Por que entre os opositores do regime não eliminar também o meu credor, o meu rival amoroso e tantas coisas mais? Era bem isso que acontecia. Bom, o que esse episódio que lhes contei da promoção prova também é que o SNI não era terminativo. Enfim, o SNI podia fazer suas injunções, não por ordem do chefe, não creio que o general Figueiredo tivesse nada a ver com isso, mas um certo oficial resolveu tomar essa iniciativa, foi lá, tentou, não deu certo, ele calou a boca, fechou a pasta, foi embora e não se falou mais nisso. Por isso eu acho que quando determinadas autoridades civis da época disseram que foram obrigadas a fazer isso contra alguém, porque o regime impôs, porque o Serviço Nacional de Informações obrigou, essas pessoas provavelmente estão mentindo. Era sempre possível a uma autoridade civil ponderar, reagir, resistir, eventualmente provocar uma autoridade maior, enfim. Mas o número de covardes era muito maior do que o número de pessoas com alguma verticalidade na espinha dorsal.